Deixa. Trava pra mim. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Todos me escutando bem? Esperar um pouquinho para darmos início ao 13º dia dos nossos 21 dias. Já estamos vendo pessoas testemunhando milagres, propósitos se cumprindo. Então hoje nós vamos falar sobre o quê? Declare a palavra. Amém, irmãos? Para quem não me conhece, me chamo Manuel, faço parte da comunidade e hoje estou encarregado em trazer a palavra. Esperar mais um pouquinho e vamos dar início. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus? Senhor Deus, chegamos diante da Tua presença, ó Pai. Estamos aqui para Te agradecer por esse momento de palavra, Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco, Senhor. Que essa noite seja uma noite de revelação da Tua palavra, que possamos nos alimentar, Senhor, da Tua verdade, Pai. Que nós possamos, de fato, entender aquilo que o Senhor está falando conosco, que nós possamos, de fato, Senhor, em nome de Jesus, declarar a Tua palavra. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é sobre as nossas vidas. E nós cremos que muitos milagres serão testemunhados, Pai, nesses 21 dias. Pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão vivendo o extraordinário do Senhor, ó Deus. E que nessa noite pessoas possam sair dessa live, Pai, em nome de Jesus, falando em linha com o propósito do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Boa noite a todos. Para darmos início, eu já vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus 7. Nós vamos ler alguns versículos hoje e a base hoje que nós vamos ler também é Mateus 7. Amém, irmãos? Olha lá, declare a palavra. Não importa a respeito do que você está orando, apenas creia e que você já recebeu. Na verdade, nós temos que de fato crer. Crer no quê? Que nós já recebemos. Qual que é o grande problema? O nosso problema é o quê? Que nós pedimos de fato, pedimos várias coisas ao Senhor. Mas qual que é o problema? Que as circunstâncias faz nós enxergar de uma forma diferente. Por quê? Olha lá em Mateus 7:7. Olha o que está escrito lá. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Há alguns princípios dentro desses versículos. Quais são? O ato de você pedir é o ato mais simples. Você confessa e declara ao Senhor aquilo que está no seu coração. Aí vai ter o que mais ali? Ó? Pedir e dar-se-vos-á. Buscar. O ato de buscar fala da intensidade. A intensidade de você buscar. Mas o que é o bater? O bater é você não abrir mão daquilo que já é seu, por direito, como filho. Então nós, de fato, nós temos que declarar que tudo já é nosso. Amém, irmãos? Mas qual que é o grande problema? A palavra que está falando, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Mas qual que é o problema? As circunstâncias. Porque o diabo, ele faz que nós vivamos como? Pelas circunstâncias, pelas emoções. Então, se a palavra de Deus está falando pedir e dar-se-vos-á, então nós pensamos o quê? É algo instantâneo. Então, se eu pedir, eu vou receber. Mas se eu estou pedindo, então por que eu não estou recebendo? Essa é a grande pergunta. Será que você está pedindo de fato aquilo que você crê? Porque existe crença errada, comportamento errado. Crença certa, comportamento certo. Amém, irmãos? Então, o que é fé? Abram suas Bíblias lá em Hebreus. Quero citar um versículo para os irmãos, que de fato é muito importante. Hebreus capítulo 11, verso de número 1. Todos aí? Olha lá. Ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Então a fé é um firme fundamento, a fé é o alicerce das nossas vidas, a fé é a moeda espiritual. Então a palavra de Deus está se referindo a isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então antes de nós recebermos algo, nós temos que fazer o que de fato? Nós temos que declarar que nós não precisamos esperar um milagre acontecer para a gente declarar. Nós temos que declarar antes para o milagre acontecer. Isso que é fé. Nós declaramos o que vai acontecer lá na frente, mas nós cremos que já aconteceu perante a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade aqui. Eu quero citar alguns versículos aqui. Nós vamos fazer um passeio dentro da Bíblia e eu quero mostrar que de fato a importância de você declarar a palavra, a importância da imagem no seu coração. Eu quero mostrar isso para vocês, mas não pelas minhas palavras, sim pela Bíblia. Amém, irmãos? Olha lá. Creia uma vez e fale três. Isso é o tópico do livro. Se os irmãos estiverem com o livro, eu peço que os irmãos estejam acompanhando. Amém, irmãos? Olha lá. Em Marcos 11, 22 ao 24, vai estar escrito assim. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz. Tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que já recebeis. Então, qual que é a ideia aqui? Vamos parafrasear aqui esse versículo, olha lá, vai estar assim, ó. Se nós tivermos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, o que vai acontecer lá? E Jesus respondendo disse-lhe, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, o monte ele está dizendo o quê? De problemas. Então aqui ele está falando de problemas, você não vai precisar chegar diante de um monte e ficar declarando sobre aquele monte, então é um problema. O que acontece? Se você estiver passando por algo na sua vida, declare sobre aquilo. Declare o oposto do que você está vivendo, porque você não foi chamado para viver por vista e nem por circunstâncias. Você foi chamado para viver por fé, por aquilo que você não vê e por aquilo que Deus falou a seu respeito. Você foi chamado para isso. Amém, irmãos? Olha lá. Mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Eu quero mencionar alguns versículos dentro da palavra de Deus, principalmente em Provérbios, que tem alguns versículos que me chamou muita atenção, que Deus falou muito comigo, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Olha lá, então tudo aquilo que a imagem que nós criamos dentro do nosso coração, nós iremos declarar. Então do fruto do nosso coração é o que nós vamos viver. Abram suas Bíblias comigo, lá em Provérbios capítulo 12. Quem tiver a King James, abre nessa versão, fazendo favor. Provérbios capítulo 12, verso de número 14. Todos aí? Olha lá. Todos acompanham a leitura. Provérbios 12, 14. Do fruto da boca o ser humano conquista o que é bom para si, e o trabalho das suas mãos será recompensado. Provérbios capítulo 13, verso de número 12. Vamos lá. Provérbios 13, verso 2. Do fruto da boca o ser humano se alimenta do bem. Entretanto, a ambição dos ímpios é a crueldade. Provérbios 18, 20. Vamos lá, irmãos. Quero mostrar para vocês dentro da Bíblia. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Olha lá, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. O que a palavra está dizendo?
que nós temos, a fé, ela é uma imagem, e essa imagem, ela é impressa em nossos corações. Nós temos que tomar essa imagem para nós. Então nós declaramos tudo aquilo que nós vamos viver. Então tudo que você está vivendo hoje é o que você declarou ontem. Se você está vivendo uma vida plena, é porque você declarou isso ontem. Se você está vivendo uma vida de algumas provações ou algo relacionado a isso, é porque você está vivendo pelo fruto da sua boca. Você é aquilo que você se alimenta. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você se alimenta das verdades do Senhor que tem para a sua vida, você vai transbordar a vida de Deus. Então, tudo aquilo que você vai viver é o que você vai falar. A pergunta é, como que nós estamos declarando sobre as nossas vidas? Amém, irmãos? Como que nós estamos declarando sobre as vidas dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos ministérios, dos nossos trabalhos, das nossas áreas financeiras? Então, qual que é a palavra que o Senhor tem para os nossos corações? O que o Senhor fala ao nosso respeito? Como que nós estamos declarando? Fé é o firme fundamento. Então, o alicerce das nossas vidas é a fé. Então, nós não temos que viver pelo que nós estamos vendo, e sim pelo que nós cremos, pelo que o Senhor falou ao nosso respeito. É dessa forma que nós temos que viver. Amém, irmãos? Então, nós temos que fazer o quê? Declarar a palavra. Como que o nosso coração está? Nosso coração está cheio de quê? Amém, irmãos? Então, crença errada vai gerar um comportamento errado. Então, uma crença correta vai gerar um comportamento correto. Então, o comportamento que você está tendo hoje vai falar da sua crença. No que você está crendo? Essa é a grande pergunta. Amém, irmãos? Olha lá, vamos dar continuidade? Vamos abrir lá em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 29. Quem tem a King James pode continuar na King James. Glória a Deus. Efésios 4, 29. Olha lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação do corpo com a necessidade, a fim de que comunique graças ao que ouvem. Olha lá, novamente verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que os ouvem. A pergunta é: quem que escuta mais o que nós falamos? Somos nós. Então, nós escutamos de fato tudo aquilo que nós estamos falando. Então, aquilo que nós falamos vai injetar fé no nosso coração. A pergunta é, o que nós estamos falando, de que forma que nós estamos falando, como que nós estamos vivendo? A palavra de Deus está falando o quê? Que do fruto da nossa boca nós viveremos. Amém, irmãos? Então a palavra aqui em Efésios está falando que não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição. Então o poder da morte e da vida está nas nossas línguas. Para quem não sabe, a língua é o músculo mais forte do nosso corpo. Amém, irmãos? Então nós viveremos aquilo que nós estamos falando. Então, de que forma que nós estamos falando? Nós estamos declarando a palavra, o que o Senhor fala a nosso respeito? As circunstâncias estão dizendo o oposto. Então, como que nós iremos declarar? 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, em momentos de provações, em momentos de circunstâncias ruins, declare não a circunstância, declare o que o Senhor fala a seu respeito. Que aquilo que você está vivendo não fala aquilo que o Senhor preparou para você. Amém, irmãos? Nós falamos a língua dessa terra, mas nós não somos dela. Nós só estamos aqui de passagem. Amém? Então é dessa forma que nós temos que viver. Crendo que nós estamos aqui de passagem. Glória a Deus. Olha só, irmãos. Então, dentro dessa palavra, Deus veio falando muito comigo e de fato,
essa palavra, tudo que eu estou vivendo hoje, ministerialmente, foi o que eu declarei há um tempo atrás. Então, se você quer que a sua vida mude, se você quer ter uma vida totalmente transformada, vai de acordo naquilo que você está crendo, vai de acordo naquilo que você está falando. Amém, irmãos? Então, fale de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha só, Jesus faz a confissão antes de fazer o milagre. É isso que está lá no texto. Então, tudo aquilo que nós iremos viver, irmãos, absolutamente tudo que nós iremos viver vai sair primeiramente da nossa boca, porque Deus, ele nos dá a imagem, e a imagem é impressa em nossos corações, assim como nós lemos lá em Provérbios capítulo 12, Provérbios 13. Olha só, abre as suas Bíblias lá em Levítico, corram lá. Levítico, capítulo de número 33. Deixa eu só me achar aqui, irmãos. Levítico, capítulo de número 33. Números, irmãos, perdão, Números 33. Correm lá rapidinho. Números 33. Olha só, irmãos, a palavra de Deus, eu não achei aqui. Números 13, irmãos, corre lá rapidinho. Achei aqui. Perdoe. A palavra de Deus vai falar que quando eles chegaram diante da terra prometida, a terra que o Senhor tinha prometido para eles, o que eles fizeram? O Senhor declarou que era algo que já era deles. Então eles foram porque eles receberam uma imagem, eles criaram essa imagem, eles foram de acordo com aquilo que eles criam. Então, de fato, eles tinham que viver por isso. Então, se Deus falou que a terra já era deles, então a terra era deles, eles tinham que tomar posse daquilo que é deles, assim somos nós. Se Deus já falou que nós temos a vida eterna, se Deus falou que nós iremos reinar em vida, como que nós iremos viver? Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus, nunca contrariar. Olha só, em Números, capítulo 13, verso 33, essa é de suma importância, porque olha só, também a palavra de Deus vai falar lá, verso de número 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigante. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus olhos. Então assim, aqui nós vemos o quê? A fé dele, uma fé errada. Por quê? Porque eles chegaram diante daquilo que já eram deles por herança, e o que eles estavam declarando? Aos olhos deles, eles falam, nós éramos como os gafanhotos. Como que Davi se portou diante de Golias? Ele falou, quem é esse incircunciso? O que ele fez? Ele derrotou porque ele creu. A palavra de Deus vai falar, tem alguns princípios. Golias, ele tinha o capacete de bronze, um peitoral de bronze e uma caneleira de bronze. O bronze aponta para a condenação. Então Golias tinha uma mentalidade condenada, um coração condenado e as pernas fixadas na condenação. Então Golias é uma tipologia de Satanás. Então ele fazia o quê? A todo momento ele lançava palavras de quê? Palavras de condenação. Palavras de condenação. Então o que acontece? As pessoas não temiam Golias só pelo tamanho, mas sim pelo que ele falava, pelas palavras que ele estava proferindo sobre aquelas pessoas. Capacete de condenação. Mas o que Davi falou? Davi chegou diante dele, lançou aquela pedra e derrubou. Por quê? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas. Qual que é o Golias que está sobre a sua vida? Há uma tradição rabínica que fala o quê? Que sempre quando havia uma batalha naquele tempo, haveria que cortar a cabeça e levar até um monte. Que monte era esse? O Gólgota. Então Jesus, a cabeça de Golias, que é uma tipologia de Satanás,
Está onde? Está no Gólgota. Então, Jesus, a cruz do Calvário, foi crucificada onde? Na cabeça de Satanás. Então, Satanás está abaixo dos nossos pés, porque nós estamos em Cristo. É assim. Então, se você está passando por problema e dificuldade, declare sobre aquele problema. A parte de mim, problema. Que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Satanás, ele sempre irá tentar nos condenar pela mente. Condenando sempre em primeira pessoa. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Por que condenação? Mentalidade de condenação. Então, o que você vai declarar? Quem que você está ouvindo? Você está ouvindo ao Senhor ou você está ouvindo a condenação do inimigo? Declare a palavra do Senhor sobre a sua vida. O que o Senhor fala a seu respeito? Declare, fale, abra sua boca, declare. Amém, irmãos? É dessa forma que nós temos que viver. Você declarar a palavra. Quando você declara a palavra, você declara a vida. Mas ao mesmo tempo que você declara de uma fé errada, você está declarando morte sobre a sua vida. Então não deixe sair da sua boca palavras que causam destruição. Saia da sua boca a palavra de vida, a palavra que vem do Senhor, a palavra que o Senhor fala a seu respeito. Aleluia, irmãos. É dessa forma que nós temos que viver, que declarar sobre as nossas vidas. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós declaramos ontem. O que o Senhor fala a seu respeito na Bíblia? É assim que nós vamos viver, irmãos. Se alimente da palavra. Não seja como esses irmãos que chegaram diante da terra prometida e eles falaram, nós somos como gafanhoto. Eles se viam como gafanhoto. Nós temos que se ver como justiça de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós temos que viver e é assim que nós temos que viver. Aleluia. Vamos dar continuidade? Olha lá. No livro, para quem está acompanhando, nós estamos falando agora, Jesus faz a confissão antes de fazer o milagre. Então, o que acontece, irmãos? Qual que é o grande problema hoje? A circunstância. Então, se a circunstância está ruim, muitas pessoas não declaram sobre o que o Senhor está falando. Elas dão ênfase à circunstância, elas dão ênfase àquilo que ela está passando. Não é assim que nós temos que viver. Nós temos que declarar o oposto. Jesus, quando Lázaro morreu, muitos entraram em desespero. Muitas pessoas falam, Senhor, Lázaro está morto, Lázaro já está com cheiro ruim. Mas o que ele fala? Lázaro dorme. Por quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Antes mesmo dele ressuscitar, ele já declarava aquilo que ele era. Então, antes de ele chegar até Lázaro, ele já estava declarando, eu sou a ressurreição e a vida. Então, hoje, o que eu vou falar na vida de vocês? Talvez tenha planos perdidos, tenha propósitos perdidos, que você acha que esteja morto, mas o que Jesus fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Então, aqueles planos que está no fundo da gaveta, aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquela oração que você acha que o Senhor não está ouvindo, o Senhor fala, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo aquilo que você está orando, tudo aquilo que você está pedindo, o Senhor está escutando. Aleluia! Olha lá, Mateus 7,7 fala, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aquele que pede recebe. Então peça e receba as bênçãos do Senhor. Manuel, eu não estou conseguindo hoje, eu não recebi hoje. Irmãos, não é pedir e receber instantaneamente. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas Deus vai trazer aqueles propósitos que na tua vida você fala, eu achava que estava morto. Mas o que ele fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? É dessa forma que nós temos que viver. Nada é perdido. Talvez aquele propósito que está na gaveta, talvez aquela oração que você está fazendo há tanto tempo pelo seu cônjuge, talvez o seu marido que você está orando por ele e ele não muda, não larga o alcoolismo, não larga o vício. Você fala, Senhor, eu não consigo mais. Acredite, o milagre está às portas. O milagre está perto de você. Aonde que está o milagre? Na sua boca. Mas qual que é o problema? Talvez tem pessoas que não falem. Fica engasgada com o milagre. Então, para algo acontecer, você tem que declarar, você tem que pedir sobre isso. Amém, irmãos? Olha só, fale da sua posição. Eu tenho um grande exemplo dentro da palavra, é o quê? Josué. Josué, ele passou por diversas batalhas.
Olha só, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué. Josué capítulo de número 3. Vamos lá rapidinho, irmãos. Vamos acompanhar a leitura. Olha só. Josué capítulo 3, verso 7. Olha o que vai estar escrito lá. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas o Senhor está falando o quê? O Senhor está falando isso para Josué, que hoje eu vou começar a te engrandecer. Mas qual que foi o problema? Josué começou a passar por diversas batalhas. Ele passou por diversas batalhas. Mas qual que é o ponto? Se Josué de fato não cresce no que o Senhor está falando com ele aqui, o que ele ia acontecer? Ele ia desfalecer. O Senhor fala a nosso respeito o quê? Que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas talvez as circunstâncias não estão falando a respeito disso. E você vai deixar de crer na palavra de Deus por causa das circunstâncias? Então Josué passou por diversas batalhas. Olha só, vire a sua página. Vai lá no capítulo 6, verso 27. Então ali o Senhor falou que ele ia começar a engrandecer o nome de Josué. Então ele passou por diversas batalhas, ele foi rejeitado e ele passou por diversas coisas. Mas se nós estamos passando por diversas batalhas, podemos passar por diversas batalhas, mas nós vamos crer no quê? Nas circunstâncias, nas batalhas ou na vitória que o Senhor já falou a nosso respeito? Nós temos que crer na vitória, irmãos, olha lá. Então Josué passou por diversas batalhas. Mas olha o que aconteceu. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Então, antes da fama de Josué percorrer por toda a terra, Josué passou por diversas provas. Então, antes de nós reinarmos em vida e nós reinarmos com o Senhor, nós passaremos por diversas coisas. Mas nós vamos crer no quê? Crença errada, comportamento errado. Uma crença certa vai gerar um comportamento correto. Então, no que nós estamos crendo? Como que nós vamos crer? O que a palavra de Deus fala a nosso respeito ou o que as circunstâncias vão falar? Amém, irmãos? Então, dessa forma que nós temos que viver. Dessa forma. Então, Josué, olha só. Passa um pouco para frente suas Bíblias, Josué capítulo 10. Então, Josué passou por diversas batalhas, alguns reis se juntaram, alguns líderes ali se juntaram contra ele, pela sua fama está correndo por toda a terra. Se juntaram e o que aconteceu? Vamos pelejar contra ele. A palavra de Deus fala que nós somos vitoriosos e que o inimigo está abaixo dos nossos pés. Então eles se juntaram contra Israel e foram pelejar. E eles perderam essa peleja. Mas olha o que acontece. Josué capítulo 10, verso de número 24. Olha lá. Todos aí? E sucedeu o quê? Trazendo aqueles reis a Josué, chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços dele. O que acontece, irmãos? Se coloque no lugar desses capitães. Você foi chamado para quê? Ir e fazer discípulo. Você é chamado como um capitão do Senhor. Então talvez esteja um levante do inimigo sobre a sua vida. Mas assim como foi com esses capitães, assim somos nós os capitães do Senhor. A Bíblia fala que nós somos soldados, fomos chamados para uma guerra. Mas nessa guerra, você já entra na posição de vitória. Mas para você entrar nessa posição de vitória, você tem que crer. Então, assim como foi com esses capitães aqui, de Josué e do Senhor, assim é conosco. Nós entramos numa batalha, mas já na posição de vitória. Porque o inimigo está abaixo dos nossos pés. Aleluia! Declare isso aí onde você esteja. O inimigo está abaixo dos nossos pés. Essa é a nossa posição, irmãos. Fale de posição, fale de trono. Nós estamos assentados com o Senhor. Aleluia! Olha lá. Vou ler um versículo aqui, que está no livro Hebreus 10, 11 e 12.
Vamos, se você está com a Bíblia aberta, vamos abrir, vamos continuar lendo ali só o verso 25 de Josué, que é de suma importância também. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos espanteis, e forçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Então toda peleja, irmãos, o Senhor vai à frente. Toda peleja, o Senhor vai à frente. Então quando você entrar numa batalha, acredite, você já está na posição de vitória. Dê um glória a Deus aí, irmão, onde você esteja, em nome de Jesus. Olha lá, no livro vai estar assim, ó. Hebreus 10, 11 e 12. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, exerce o serviço sagrado e a oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Olha só, irmãos, no livro vai estar assim, ó, nós estamos assentados com Cristo, então nossa atitude deve ser a mesma que ele tem. Também descansamos e aguardamos que os nossos inimigos sejam postos debaixo dos nossos pés. Essa é a atitude de quem está assentado no trono. Nas nossas vidas, irmãos, pode até ter um levantado inimigo. De fato, pode acontecer isso. Mas você está assentado no trono. Você está numa posição de vitória. Você tem que descansar na vitória em Cristo. A vitória que Cristo conquistou lá no Calvário. Está consumado. De fato, está tudo pronto. É isso que a palavra de Deus fala. Então você tem que crer nessa verdade. Aleluia! Olha só, nós temos que de fato viver isso. Viver o que a palavra de Deus está falando. Então, se a palavra de Deus está falando isso, nós temos que de fato crer nisso. O inimigo está abaixo dos nossos pés. Amém, irmãos? Olha só. Fale e ordene e profetize. Lá no livro, o próximo tópico. Olha só. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos a autoridade do Espírito de Deus, nós ordenamos as coisas. Ordenamos que espíritos imundos saiam, nós declaramos a cura sobre a enfermidade, então nós declaramos sobre isso. Mas para nós declararmos isso, nós temos que estar revestido com esse poder do Senhor. Olha só, eu quero fazer menção na palavra de Deus em Atos 19, que eu quero mostrar algo a vocês. Atos 19. Atos capítulo 19, verso de número 13. Olha só. Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: escujo-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, verso 14. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, os espíritos malignos, disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então assim, esses rapazes aqui, eles chegaram diante desses espíritos malignos e eles falaram o quê? O que eles falaram? Eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Então tem muitas pessoas aí que de fato ouvem falar da palavra de Deus, mas eles não são revestidos do poder do Senhor. Porque esses rapazes, por que eles não conseguiram expulsar esses espíritos malignos? Porque eles não tinham autoridade, eles não eram revestidos pelo sangue do Senhor. Olha só, se você continuar lendo, a palavra vai dizer que esses espíritos imundos os deixaram nus. Então vamos usar um exemplo de um policial.
Um policial, se ele está sem farda e manda você parar com o carro, você vai parar? Muitos de nós não pararíamos. Mas se ele está com a farda, você pararia? Muitos provavelmente parariam. Por quê? Porque a farda vai dizer do quê? Do poder. Então o que acontece? Quando o Espírito do Senhor é sobre nós e quando nós somos revestidos com o sangue do Senhor, esse é o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Então aqui, esses irmãos aqui não expulsaram esses demônios, por quê? Porque tem muitas pessoas também que conhecem o Senhor, mas não sabem o poder que tem sobre a sua vida. Então tudo é por Ele, e para Ele e por meio dEle. Então quando nós conhecemos a palavra, nós de fato fazemos maravilhas. Porque o Senhor fala isso a nosso respeito. Então o que acontece? Olha só, essa autoridade aqui no segundo tópico vai dizer o quê? Nós recebemos poder e autoridade do Espírito Santo. Por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, declarar a purificação do leproso e expulsar demônios. Então qual que é a ideia, irmãos? Acredite, o Espírito do Senhor está sobre nós. Lucas 4, corre lá rapidinho. Lucas 4:18. Está escrito assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus está sobre nós. A palavra de Deus fala que nós faremos obras ainda maiores do que a do Senhor Jesus. Não está falando de milagre, está falando de extensão. Então, se a palavra está falando isso, nós temos que crer de fato nisso. Porque nós temos um tempo, nós temos que declarar sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre nós, o poder do Senhor está sobre nós. Para quê? Para nós expulsarmos demônio, para nós fazermos maravilhas, para nós declararmos a cura, para curar enfermos, irmãos. Então declare a cura, declare sobre esses irmãos, declare sobre a sua vida. Amém, irmãos? Declare sobre o seu casamento, declare sobre o seu propósito, declare sobre a sua área financeira. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A palavra de Deus vai falar, pedir e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Você está buscando de fato? Você está pedindo? Você tem que tomar posse daquilo que já é seu. Abra sua Bíblia lá em Efésios 1:3. Olha só, Efésios 1:3. Vai estar escrito assim, ó. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus está falando que todas as bênçãos já estão prontas nos lugares celestiais em Cristo. Então, de fato, você tem que tomar posse daquilo que é teu por direito. Você é filho, tome posse daquilo que já é teu. Então, quando você pede, você está tomando posse daquilo que é teu. Você bate na porta, não abra mão daquilo que já é teu. Declare, irmãos, isso é meu e eu vou tomar posse, é por direito meu. Aleluia! Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Sabe qual que é o grande problema? O problema é que o irmão pede hoje e quer receber agora. Talvez o que você pediu hoje receba daqui 2 semanas, talvez você receba daqui 1 ano, talvez você receba daqui a 2 anos. Mas o que é fé? Você continuar pedindo. Continua pedindo, continua declarando sobre aquilo que já é seu por direito. Então declare, as bênçãos estão prontas, mas nos lugares celestiais. E como que nós vamos fazer para trazer isso à existência? Primeiro, você tem que declarar, você tem que crer que já é tua, conforme a palavra diz, que já é nosso por direito em Cristo. Todo aquele que está em Cristo, as bênçãos já estão preparadas. E agora, Manuel, como que eu vou fazer para trazer à existência? Pedindo. Se a salvação para as nossas vidas foi pedindo, como que você acha que serão as outras coisas? Sem fé é impossível agradar a Deus. Crie, por isso falei. Então fale, declare sobre a sua vida.
Então, a partir de hoje, irmãos, saia dessa live de uma forma diferente. Saia daqui falando de acordo com a vontade de Deus, em linha com o mundo espiritual. A palavra de Deus vai dizer que a fé é a moeda espiritual. Então, se você não tem fé, peça fé. Senhor, alimente minha fé, dá-me fé. Tenha a fé de Deus. Então você tem que ter a fé do Senhor. Amém, irmãos? Então declare. Olha só, a palavra de Deus também fala, se te falta sabedoria, peça. Então também peça sabedoria. Peça sabedoria para quê? Para você crer nessas verdades. Crer no que o Senhor está falando a seu respeito. Porque muitos leem e não colocam em prática. Por quê? Porque preferem viver pelas circunstâncias. As circunstâncias, irmãos, não falam do que você é em Cristo. Se está dando algo errado, declare o oposto. Como fala o irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Talvez essa prova só seja algo para o Senhor estar disciplinando algo na sua vida, querendo te dizer algo. Estou passando por uma prova financeira. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar nessa área? Senhor, estou passando por uma prova conjugal. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar aqui nessa área? Então, tudo aquilo que você está passando, leve como um aprendizado. Porque as circunstâncias também servem para o quê? De aprendizado. Amém, irmãos? Então declare de fato aquilo que você é no Senhor. Do fruto do seu coração, você vai se alimentar. Provérbios vai falar isso. Daquilo que o seu coração está cheio, você vai falar. Existe a fé correta e existe a fé incorreta. A fé correta vai gerar um comportamento correto. E a fé incorreta? Sede, pois, transformado pela renovação do vosso entendimento. Como que você vai renovar o seu entendimento? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nós estamos aqui, nós iremos reinar em vida. Reinar em vida é reinar sobre as obras do inimigo. Então, sobre toda essa prova que você está passando, a partir de hoje, você vai reinar sobre ela. Amém, irmãos? Vamos falar de uma forma diferente, vamos declarar de uma forma diferente sobre as nossas vidas. Eu quero desafiar os irmãos, comece a declarar. Declare uma forma positiva na sua vida, declare aquilo que a palavra de Deus fala a seu respeito. Então é assim que nós iremos viver. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Porque se nós estamos vendo, não é fé. A fé é quando nós vemos, é porque nós declaramos e recebemos. Mas no momento que você pede e declara, é porque você crê. Fé. De fato, nós temos que viver dessa forma. Então comece a declarar hoje. Eu desafio os irmãos a começar a declarar a partir de hoje. Daqui um ano, assim como aquela lá em segunda Reis, vai falar de uma mulher que ela tinha uma madre adormecida. Mas ela era muito rica, ela e seu esposo. E o que acontece? Havia um profeta que passava por de fato lá, e ela sempre recebia, dava mantimento, alimento para ele, dava dormida. E o que ela falou com seu esposo? O profeta Eliseu. E o que ela falou com seu esposo? Vamos fazer uma morada. Só que de fato essa mulher tinha dinheiro e achava que ela tinha de tudo. Mas ela não tinha de tudo. O que ela precisava? Um filho. E aí o que ela falou? Chegou diante de seu marido e construíram um grande quarto. Um quarto para quem? Para quando o profeta chegasse na casa dela, ela pudesse hospedar. E o profeta perguntou, o que lhe falta? Ela falou nada. Ele falou, daqui um ano, quando eu voltar, o filho estará nos seus braços. O que ela fez? Semeou. Ela semeou na vida de um profeta. Então a semeadura de vida é através das nossas palavras. Então assim como aquela mulher semeou, houve uma retribuição na vida dela. Por quê? Porque ela creu de fato. E aquele profeta abençoou a vida dela com palavras. E ela de fato não creu. Mas quando voltou depois de um ano, mal ela sabia o quê? Que aquele quarto que ela estava construindo para aquele profeta não era para ele, era para o seu filho. E após um ano, quando ele volta, estava o filho no quarto. Amém, irmãos? Então eu quero desafiar os irmãos a declarar a partir de hoje. Declare o oposto que você está vivendo. Então, hoje, a partir de hoje, vocês vão declarar de acordo com a vontade de Deus. E vocês vão ver maravilhas acontecendo na vida de vocês. Acredite, tudo que vocês vão declarar a partir de hoje é o que vocês irão viver. Acredite, declare todos os dias. Senhor,
Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Isso que eu estou passando não é de acordo com o que a palavra de Deus fala. Eu creio que eu sou vencedor. Eu creio que eu vou reinar sobre isso. Eu creio que eu sou próspero. Então declare. Ah, mas a circunstância está falando o oposto. Não interessa, a circunstância não fala o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que eu sou vencedor. A palavra de Deus fala a meu respeito. E é isso que eu vou viver. E é isso que vocês vão viver em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus aí, irmãos. Amém, irmãos? Então eu quero desafiar os irmãos. Declare. Declare. Vocês estão numa posição de filhos e filhos amados. Amém, irmãos? Então declare a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala a seu respeito. Amém, irmãos? Vamos orar? E eu já quero desafiar os irmãos. Comece já agora. Comece agora declarando sobre a vida, declare agora sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua área financeira, sobre a sua área ministerial. E acredite, vocês verão milagres do Senhor. Não estou falando profetada, eu estou falando que a palavra de Deus fala. Amém, irmãos? Então vamos orar em nome de Jesus? Declare. Senhor Deus, chegamos diante da Tua presença, Pai, estamos aqui declarando em nome de Jesus que hoje, Senhor, nós aprendemos e cremos e vamos falar de acordo com a vontade do Senhor. Nós estamos em linha com a sua vontade e que o Senhor coloque as suas palavras em nossos lábios, ó Pai. Que nós possamos declarar sobre as circunstâncias, que nós possamos declarar sobre as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, de fato viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor Deus, nós declaramos que a palavra de Deus está impressa em nosso coração. Nós declaramos que nós iremos viver milagres do Senhor, ó Pai. Que o Senhor coloque suas palavras e que nós possamos de fato viver o extraordinário do Senhor, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a vida de Deus está em nós e que nós estamos aqui porque nós fomos chamados e nós reinaremos em vida. Pai, nós declaramos que nós somos filhos e filhos amados, que nós somos prósperos, que nós somos frutíferos, que nós reinaremos sobre as obras do inimigo. Pai, nós cremos que toda a batalha já foi vencida, nós cremos que nós